Beleza. Então, a missão de vocês era fazer pelo menos uma coluna. Aí, o que você vai fazer? Você vai acabar depois de fazer essas duas colunas, tá bom? Essas duas colunas você vai acabar fazendo. E eu vou pedir para você me mandar o gráfico, né? Então você vai lá, vai no Excel, montou aqui a tabelinha, tal, montou a tabelinha, tal. Aí você vai lá e pede para ele fazer o gráfico para você. Obviamente que o gráfico deve ser alguma coisa, né, parecida com esses que estão aqui na apostila, ok? Tranquilo? Então você já essa é a ideia aí, né? Vai ser a primeira parte aí da atividade, tá bom? Então, vai fazer esses gráficos aí no Excel. Quem fez uma coluninha já está ok, né? Faz depois as duas outras, né? E aí o pessoal também acaba para frente. Bom, beleza. Aí a pergunta é a seguinte: tendo um circuito, como é que eu determino, né? Como é que eu determino qual é a corrente desse circuito, qual que é a tensão no diodo, uma vez que a gente viu que esse dispositivo, o diodo, ele não tem equação, né? Ele é um cara que é não linear. Então, por ele ser não linear, ele acaba dificultando para a gente descobrir, né, qual que é o valor. Então, aqui, por exemplo, a gente tendo o simulador, fica fácil, né? Tendo o simulador, fica fácil. Então, ó, esse cara aqui, no entanto, aqui, ó, como é que a gente faz? Ó, eu vou usar aqui, mas pode ser que ele dê diferença, tá bom? Então, os simuladores eram diferentes, tal, mas vamos lá, ó. Então, é uma bateria de 1,5, 2,5 um resistor e um diodinho aqui, né? Um N4002, tá? Beleza, ó. Vou apagar esse cara, né? Eu vou parar aqui, apaga esse cara, né? Então ele quer um diodo, um N4002, ó. Já não tenho 4002, vou pegar o 4001, tá? Beleza. Ixi, esse aqui, ó, eu não consigo, tá? Eu não consigo pegar esse diodo aqui, ó. Esses diodos que estão aqui, ó, ele só é para quem paga, tá? Como eu sou pobre e não pago, então eu vou pôr o 41, 48 mesmo. Vai dar uma diferençazinha aí, mas fazer o quê, né? E aí eu vou virar ele, né? Para ficar igualzinho o que está na minha simulação. Aí ó, o resistor, ó, ele está aqui. Vou pegar o resistor, vou colocar ele aqui. Opa, eu tinha que ter ligado aqui. Tá. Ó, clica aqui no resistor. Eu vou pegar o resistor mesmo, ó, cliquei. E eu vou colocar ele aqui. Né? Faço a ligação. Opa, cliquei. Faço a ligação, ok. Agora vamos ver os valores. Essa fonte era de 1,5. Então, vou colocar aqui, ó, 1,5 volts. 1,5 volts. 1,5 volts, tá lá. Então tá lá, 1,5 volts, entrou. E esse cara aqui, deixa eu ver na apostila, é 2,5 ohms, tá? Então, ó, esse cara aqui, o valor dele, 2,5 ohms. Ok, ó, tá lá, tá? Então, ó, vou olhar a tensão aqui no meu diodo também. Ó. Corrente e tensão. Vou simular esse cara aqui, ó. Então, vou simular. Então, lembrando que o diodo é outro, não é exatamente aquele, tá? Então eu tenho 208 miliamperes de corrente e 9,78 milivolts aqui de tensão, tá bom? Mas esse diodo aqui não, né, ele não é igual ao 4000 ou 4002, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faço a reta de carga aqui para me chegar naqueles valores ali, valores aproximados, né? Então ele está aqui, ó. Primeiro, né? Então, o que eu vou querer saber? Eu vou querer saber quem que é a tensão no diodo, qual que é a corrente no diodo, né? E aí depois eu posso descobrir, né? Então, a interseção deles com a curva
é o que a gente chama de ponto quiescente ou ponto de trabalho, né? Onde o trabalhador está trabalhando. Então, primeiro, determinar a tensão de corte do diodo, ou seja, quando o diodo está em aberto. Então, nesse circuito aqui, ó, nesse circuito, se você abrir o diodo, se você abrir o diodo, a corrente é zero. Se a corrente é zero, quer dizer que a tensão no resistor é zero, né? A tensão no resistor é R vezes I. Né? Então é zero. Isso quer dizer que se a tensão é zero, a tensão que está desse lado é igual à tensão que está desse lado. Por quê? Porque a diferença de potencial aqui, ó, a tensão aqui é nula, né? Não tem diferença de potencial. E é 0 volts. Então, se é 0 volts, quer dizer que a tensão que está aqui é igual aqui. Ora, então o que, que eu tenho aí? Eu tenho 1,5, né? O positivo da fonte e o negativo da fonte. Então, em cima do meu diodo, eu tenho o quê? Eu tenho o VCC. Vou marcar esse lá no meu ponto. Diodo 1N4002. Ó. Vou lá, ó, é essa aqui, ó. Tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. 1N, ó, 1,5. Marquei. Então, esse é o primeiro ponto da minha reta. Tá aí, vou fazer a reta de carga. Segunda coisa, determine a corrente máxima no circuito, ou seja, quando o meu diodo ele é um curto-circuito. Então, eu faço o quê? Eu imagino que nesse diodo aqui, tá? Nesse diodo aqui, eu tenho não mais o diodo, mas eu tenho um curto-circuito. Né? Então, a tensão no diodo é zero. Ora, se a tensão no diodo é zero, toda a tensão da bateria cai no resistor. Ora, corrente que eu tenho aqui, que é a corrente de curto-circuito. Ele é a tensão, no caso é a tensão da fonte, que é o VCC, dividido pelo resistor, que é o R1. Então, minha tensão de fonte, 1,5. Ok. Tensão do resistor, 2,5. Ok. Calculadora, ok, calculadora, tá aqui. Vamos limpar aqui os cálculos anteriores. Então, eu tenho 1,5, Enter, 2,5, Enter, divide 0,6, né? Então, isso aqui, 0,6 amperes ou 600 miliamperes, tá? E eu vou marcar esse ponto. Aonde? Ó, tensão no diodo é zero. E corrente dele é 600 miliamperes. Fiz aqui o segundo ponto. Ora, os dois pontos, né? O que une dois pontos é justamente uma reta. Tá aqui a minha reta. Cliquei aqui, tá, ó. Achei aqui a minha reta. Tá? E ó, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos quiescentes. Onde que meu ponto quiescente está? Depende do quê? Depende da temperatura, tá bom? Depende da temperatura. Então, ó, determine a tensão de corte de diodo, determinou esse cara aí também, beleza? Ó. Agora, una esses dois pontos do gráfico, né? E o ponto quiescente é a coordenada do encontro, né? Dessa curva lá com a curva do diodo. Aí eu vou poder calcular, por exemplo, a potência no diodo, né? A potência no diodo é o quê? A tensão no diodo vezes a corrente. Aqui eu vou fazer o seguinte, como é que eu vou... Então, eu quero, ó, quando eu estou trabalhando aqui no meu simulador, lembra que nós deixamos essa tensão aqui, esse valor aqui, deixa eu ver quanto que ele está aqui. Acho que a gente deixou para 0 volts, eu não sei se esse cara tem 0 volts, em 0 graus. Ó, a temperatura está em 0, tá? Então, se a temperatura está em 0, menos 50 a 0, qual é o ponto que eu vou encontrar? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ler aqui
este valor que eu encontrar aqui é o meu valor de corrente. Por que você definiu que ali é 0 grau, professor, que eu não entendi? Vamos lá. Então, eu estou usando a curva de 0 graus porque no meu circuito onde eu simulei aqui, ó, eu coloquei a temperatura do diodo em 0 graus. Tudo bem? Ó, tá aqui, ó. 0 graus. Por isso que eu escolhi a curva de 0 graus. Ó. Então, onde que ele está aqui? Ó? É menos 50, 0, 50, 100, 150 e Tá. 200. Você não estava sabendo por que era essa curva aqui, né? Isso. Beleza, então. Tá? Então, porque aqui, ó, começou a primeira é menos 50 aqui, ó. Opa, isso é uma reta, não pode. Então, ó, a primeira começou aqui em menos 50. Então, esta aqui é menos 50. Esta última aqui é de mais 200. Como eu tenho aqui 6, é de 50 e 50. Tá bom? Beleza. E para mim saber a tensão, ó, eu desço aqui. Então, mas olha só. Isso vai depender muito da precisão do meu gráfico. Esse gráfico aqui está meio, né? Então, olha só. Aqui eu tenho 50, 100, 150, ó. Eu tenho praticamente de 50 e 50 aqui, tá? Então, ó, 50. Então, vamos lá. Ó, aqui é 50 miliamperes, 100 miliamperes, né? Que é metade aqui do gráfico. Aí esse aqui é 150 e esse aqui, então, é 250. Aí, olha só, eu sei que ele está um pouquinho, ele está bem próximo de 250, mas não está em 250. Se ele chutar o quê? Quem que chuta aí? Então, normalmente é sempre uma semana, tá, Gustavo? Esses... 240 aí, professor. 240, eu pagaria, então, é isso mesmo. Eu chutaria 240. Tem um pontilhado aí, ó, para ajudar aí. Então, eu colocaria uns 240 miliamperes. Aqui é a mesma coisa, né? Quanto que eu tenho aqui? 01, 02, 03, 04. Não, aqui eu tenho acho que ponto 125. Ponto 125, 2,5. Cada risco aqui é ponto 125. Então, esse cara aqui está enrolado aqui, ó. Então, cada dois aqui é ponto 1,125. Isso, Então, esse cara aqui vai estar, ó, quase 0,8, alguma coisa assim, tá bom? Mas, meu, já tá num cara que, putz, tá enrolado de ler, né? Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente faz isso aqui, ó. Esse cara é 240, então, ó, ok. Eu vou falar que a corrente ela vai ser, então, 240 miliamperes, tá? Só para comparar, deixa eu ver quanto está no meu circuito lá, ó, 208, tá bom? São diodos diferentes, tá? Mas 208, 240, tá bom? É que esse cara aqui deu 0,9, então a tensão deve cair. 240, então o que acontece? Qual seria, então, a tensão nesse cara aqui, ó? Quanto seria o meu VR1, né? VR1 é o valor do R1, vezes a corrente. A corrente é a mesma corrente do diodo, né? É o ID, 240 miliamperes. Então, calculadora, ok. Eu tenho, então, ponto 240, que é a corrente, enter. O resistor é 2,5, enter. Então, multiplica um pelo outro, ó. 0,6 volts, ó, coincidiu com o que estava lá, né? Então, esse valor aqui, ó, 0,6 volts. Então, a tensão aqui é 0,6 volts. Deixa eu apagar esse curto-circuito, que ele já não vale, né? Ok, ó. Apagou esse curto-circuito, que ele não vale.
E eu quero saber quanto. Eu quero saber quanto que ficou aqui, né? Bom, se eu tenho 1,5 no total, menos 0,6 vai dar a tensão no diodo. Então, a tensão no diodo, D1, ele é a tensão da alimentação, que é B1, menos a tensão BR1, tá? Então, dá 1,5 menos 0,6. Tem aqui, ó. 1,5 entre 0,6 eu já tenho ali, menos deu 0,9. Opa. 0,9 volts. Olha lá o que eu tenho, não, o valor que eu tenho aqui, ó, 0,978. Beleza? Então, 0,978. Então, tá ali mais ou menos coerente, tá bom? Na realidade, o que eu precisaria, né, se esse valor aqui tivesse coerente aqui, 0,9 seria a leitura aqui, tá? Mas o que acontece? Eu tenho dificuldade de ler esse cara aqui, porque esse gráfico tá com pouca precisão, né? Então, é um chute. Aí você dá um chute aqui, aí dá outro chute aqui. A possibilidade de dar errado é muito grande. Bom, então eu chuto um e calculo o outro, tal. A não sei que se o seu gráfico for mais preciso, beleza, aí você consegue fazer um valor, tá bom? Se não, você pode, usando gráficos, é assim, tá? A reta de carga é a melhor maneira, assim, a que você vai ter o valor mais próximo, tá bom? Você vai ter o valor mais próximo. Óbvio, se eu pegar aqui, então, ó, eu tinha um ponto aqui, outro ponto aqui. Aí a gente faz a reta. Faz a reta. Segunda curva é o zero. Esse cara aqui agora é um N4148, igual da simulação. Tem que dar mais próximo, né? Ó. Cadê, ó? Então tá aqui, ó. Sai daqui. Opa! Sai daqui e vem para cá. Então, ó, a corrente vai dar um pouco menos de 200 miliamperes. E a tensão nele aqui, ó, com esse cara aqui, ó, ele deu um pouquinho acima de 1, né? Então, no nosso simulador, vamos ver lá, ó, tá dando 9,78, 9,8, 0,98, quase 1, né? E a corrente está dando 208 mili, né? Então, aqui ele deu um pouquinho abaixo de 200 miliamperes, né? Tá na margem do Ibope. Tá na margem do Ibope, tá? Lembrando que são né, o que eu fiz essa curva aí, essa curva que está aqui no gráfico, são simuladores diferentes, tá? Então, as curvas podem dar diferença mesmo. Tá? De 3 a 18K, tá legal. Beleza, mas esse cara aqui já está mais próximo do que o anterior, né? Mais próximo do anterior. Mas então, utilizando a curva do diodo é a forma mais coerente, né? Então, por exemplo, se você montou a curva do seu diodo, aí você fez um circuitinho aí, tá? Você montou a sua curva lá no Excel. Você fez aí, ó, usando esse mesmo simulador. Aí colocou 1,5 e 2,5, a sua precisão tem que ser maior. É tudo igual, né? Você montou a própria curva, bom? Beleza. Então, a primeira maneira de você descobrir isso aí é justamente você utilizar, né, a reta de carga, tá? Nem sempre a gente precisa. Bom,